Se você pegar uma pessoa para fazer um tratamento da irritabilidade, não adianta também ficar lá colocando pontos e pontos e pontos no fígado. Por quê? Porque, na verdade, aquela raiva, aquela irritabilidade está vindo, sim, por exemplo, de um ião do fígado. Mas só que esse ião do fígado está vindo aqui de uma frustração. E essa frustração vai fazer uma depressão no ti do fígado. Porque daí não vai fluir normalmente esse ti e agora vai gerar aquela depressão no ti do fígado, vai gerando ião e até que ele explode e fica um estado permanente de irritabilidade. Mas aqui sempre vai ter uma frustração na raiz e a frustração sempre vai gerar uma abaixada do ti, uma diminuição do livre fluxo do ti. E é isso que começa agora a gerar toda aquela questão da depressão do ti do fígado que vai aumentando, gerando aí iã, gerando calor, gerando fogo e aí irritabilidade e tal. Quando a gente pensa em fazer os tratamentos, a gente sempre tem que ir lá na causa. Não adianta ficar pegando ponta. Aqui é ponta. Mas aonde está a causa? É igual quando vai atirar com uma flecha, né? Então você vai ter aqui o arco, a corda e a flecha. A ponta é a flecha, mas o que para você atingir um alvo, a ponta é só o que vai atingir o alvo, mas quem vai fazer o alvo mesmo é aqui, ó. É a origem da flecha, é lá na origem que você vai fazer a definição para onde eu vou atirar aquela flecha. A ponta só lá na frente. Então, se a gente está lá fazendo só tratando a irritabilidade, que é a ponta, e esquecendo dessa causa que é frustração, a gente está errando bastante o tratamento. Muito bem. Depois da irritabilidade, agora vem aquelas alterações de humor, né? A pessoa tá lá meio irritada, agora começou a ficar com pavio curto. Por nada, ela já altera aquele humor. Aí depois já vem com uma agressividade, já vem, né, com essa questão mais de paranoia, agora tá todo mundo me perseguindo, então veja só, lá no carro a pessoa ficou frustrada, mas agora qualquer coisa para ele parece que tá todo mundo perseguindo ele, tá todo mundo prejudicando ele ali. Então já começa uma paranoia, um delírio, e aqui tem, né, os tiques nervosos, começa muitas vezes tiques nervosos, e muitas vezes essa frustração aqui vai gerando irritabilidade, vai gerando tudo, até que vai voltar aqui para uma depressão. Por quê? Porque vai gerar, começou aqui com uma deficiência, gerou um excesso, e esse excesso vai gerar novamente uma deficiência. Sempre é uma dança, né, de excessos e deficiências. E essa depressão, ela tem como característica justamente a irritabilidade. É aquela depressão que parece que a pessoa está num caldeirão, né? Tá parecendo que vai explodir a qualquer momento. Essa pessoa ela vai ter normalmente uma depressão com opressão torácica, porque ela tem que ficar trancando. E quando chora, né, quando explode, quando chora, aí esvazia. Então é uma depressão que melhora depois que a pessoa chora. Aí a pessoa, né, dá aquela esvaziada, esvazia a frustração, esvazia a irritabilidade, esvazia essa pressão, essa panela de pressão para estourar. Aí pronto, ela dá aquele choro, ela pode ter aquele ataque de irritabilidade, e aí vem o choro por conta disso,
E aí pronto, aí acabou. Aí começa tudo de novo. Limpou a panela, começa tudo de novo. Então veja, você sempre tem que ir lá para a questão qual é a causa daquilo tudo. Lembra que sempre a irritabilidade já é lá na ponta. Quando nós vamos falar agora da terra, quando nós vamos falar da terra, terra é ir, né? Aqui é preocupação. E a preocupação é uma coisa normal? Claro que é, né? Tudo que é coisas que nos preocupa até um certo ponto é normal. Precisa da preocupação, assim como precisa do medo, assim como precisa da coragem, assim como eu preciso também da tristeza, tudo a gente precisa até um certo limite. Passou do limite da preocupação, agora vira uma ansiedade. E aí vem ansiedade, 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 até que essa ansiedade vai gerar uma depressão também. Veja que está todo mundo ali meio que chegando até na depressão. A depressão parece ser o ponto final das emoções, né? Ela vai variando lá para cima e aí depois a última coisa vai virar depressão. E essa depressão da Terra, que vem agora de uma preocupação, de uma ansiedade, então ela está consumindo coisas. Quando a gente está preocupado, na verdade a gente está consumindo coisas. Aquilo parece que está sempre gerando pensamento, você fica com aquele pensamento recorrente, a ansiedade fica com aquele pensamento recorrente. E aqui, então, é uma depressão que você pode chorar, mas não vai melhorar com o choro, parece que não faz nada. Diferente da depressão da madeira. A depressão da madeira é aquela depressão que parece que vai estourar. Então, na depressão da terra é uma depressão que parece que a pessoa está vazia por dentro, porque ela já se preocupou tanto, já ficou tão ansiosa, que agora ela esvaziou e ela tem uma depressão que ela se sente vazia. Então a pessoa vai falar, eu sinto um vazio. Aí você já sabe que é uma depressão, né? Você já tem quase que um caminho para saber que essa depressão está vindo da Terra. E essa depressão que veio da Terra é porque já não tem mais uma boa casa no baço. Isso quer dizer que o baço já está com deficiência de várias coisas, que já está querendo sair fora, por isso que ele já está vazio, ele já não tem mais como fazer, ele é intenção, ele já não tem mais intenção nenhuma, ele já está querendo partir para outra. Por isso que vem esse vazio, porque é um vazio de intenções. E aqui pode chorar à vontade que não vai adiantar nada. A depressão vai continuar e muito pelo contrário, com o choro pode até ser que a depressão piora, porque vai esvaziar mais ainda. Aqui nós encontramos muito esse estado do vazio aqui da Terra, né? O vazio de ir, por exemplo, numa anorexia, numa bulimia. Isso são as depressões que nós encontramos com mais facilidade, tanto na anorexia quanto na bulimia. Isso não quer dizer que toda anorexia vai ter esse tipo de depressão, mas esse tipo de depressão de vazio interno, ele está quase sempre associado a esse padrão de anorexia e bulimia. O contrário não é verdadeiro, que toda anorexia tem essa depressão. Não, é essa depressão que tem uma característica de estar lá relacionado com anorexia e bulimia. Que fique bem claro isso, ok? Não faça o caminho inverso. Ah, é anorexia, então é isso. Não. Mas a gente já tem que ver, tem esse tipo de depressão que é vazio, a pessoa provavelmente apresenta algum tipo de sinal e sintoma de anorexia ou bulimia. Não é aquela questão da anorexia que a pessoa já está
um estado anoréxico, mas ela tem já o pensamento anoréxico, que é justamente esse vazio. E aí nós temos agora o estado mental do metal, né? O que o metal é? O metal é pó, que é a alma corpórea. E aqui nós temos a primeira emoção, né? A emoção base, que é a tristeza. E essa tristeza, muitas vezes, ela faz com que a gente se apegue ou à tristeza ou aquilo que causou a tristeza. Porque nós temos uma tristeza porque a gente teve algum evento. Este evento que causou a tristeza, eu posso estar apegado àquele evento ou àquilo que gerou aquele evento. Então, normalmente, se a pessoa, lógico, se a gente passa, né, uma perda de pessoa que vai gerar uma tristeza, nós vamos ter lá um período de luto, um período difícil, um período de grande tristeza, mas vai passar. Se não passar, é porque eu me apeguei àquilo, eu me apeguei àquela tristeza, eu me apeguei àquela perda, eu me apeguei àquela pessoa que já foi. E agora, não é que eu esteja triste, eu me acostumei com esse estado da tristeza, me apegando àquilo. E quando a gente se apega àquela questão, né, você tem que segurar aquilo, agora isso gera rigidez, porque agora eu tenho que ficar, assim, eu tenho que manter essa minha posição de apego, apegada a essa tristeza, apegada a esse evento, apegada a tudo isso, eu tenho que manter essa posição. Então, primeiro vem essa questão do apego, e agora eu me torno rígida nessa questão, porque agora eu estou bem apegada àquilo, estou grudada nisso, e ponto. E quando a gente percebe essa questão do apego, aí você já começa a pensar, opa, tá lá relacionado ao metal, tá lá relacionado com pó. Pó tá apegado, ele tá apegado tanto com, né, porque ele é alma corpórea, ele se apega tanto àquilo lá que ele se torna rígido e ele se torna agora obsessivo. E não vê mais nada, né? É aquela obsessão por determinadas coisas. Então, uma depressão que tem essa característica da rigidez, do apego com aquela coisa, não quer largar aquilo, tem muitas vezes essa característica aqui do metal, né? Da depressão do metal. E o fogo, que é a euforia, aqui vem, né? Depois da euforia vem a histeria. Muitas vezes a pessoa está num estado histérico e às vezes não é que a gente encontra muitas pessoas num estado histérico normal. É aquela pessoa que continua trabalhando igual, continua tendo uma vida igual, mas ela é histérica. De repente dá uma crise e essa pessoa se torna histérica. Tem uma ansiedade generalizada, está sempre inquieta demais, né? E aí, depois que passa dessa fase, vem delírios, manias, as psicoses. A gente tinha psicose também, as doenças, né? As demências lá na Madeira, aqui a gente vai ter também algumas psicoses em coração, uma vez que Shen, ele agrupa todas as almas, né? Ele que toma conta de todas as almas. Então a gente vai ter ali também essa característica de doenças, por exemplo, uma esquizofrenia, uma paranoia, também pode estar aqui junto com Shen, mas aí você já chegou num estágio muito mais avançado do que lá quando era só madeira. A madeira já passou para Shen, lembra lá do nosso ciclo, né? Madeira, depois vem fogo. Então, já passou daquele ponto da madeira, já foi para coração, agora as doenças lá, tudo tende a piorar, tudo tende a
ficar mais grave e mais histérico, um evento mais marcante. Ok? Então, essa questão das emoções são bastante interessantes, porque hoje a gente falou mais da depressão, porque como é uma doença que a gente encontra bastante, para vocês pelo menos saberem, essa depressão pertence a metal, essa depressão pertence a fogo, pertence a madeira, pertence a água ou pertence à terra. Que tipo de depressão que você tem ali no seu paciente, e agora você já tem pistas para o que você pode ir atuando lá. Lembra sempre que uma depressão, qualquer doença, né, que a gente fala, doença mental, doença que não é física, por exemplo, a depressão, uma insônia, tudo, não é uma questão física, mas está relacionado com o físico, são as doenças que a gente fala, doenças emocionais, são as doenças mentais e emocionais. Aqui, se a gente fala doença mental, parece que já é uma demência, mas nem sempre, né? Uma depressão não é uma demência ainda. Uma insônia também não é uma demência, mas já é uma doença mental, já é uma doença emocional. Por isso que a gente meio que divide, né? Emocional vai até um tanto, daí depois mental é dali aquele tanto para frente. Mas na verdade tudo começa aqui com os distúrbios mentais. Então, quando você tem aí os distúrbios mentais, por exemplo, a depressão, você tem que lembrar que essas doenças emocionais mentais, elas vão afetar quem? A alma corpórea. Rum, Vi, I, Po, Shen, elas vão afetar essas almas corpóreas. E agora, você precisa saber qual é delas que está relacionada. Que a pessoa fala, eu tenho uma depressão. Ok, onde está essa depressão? Agora você já tem uma pista para saber, essa depressão pertence à madeira. Se pertence à madeira, a casa de Rum está bagunçada. Está tão bagunçada que Rum já está estressado. Ah, não, essa depressão tem a característica do metal, que é aquela coisa rígida, apegada. Ah, mas por que está ali? Pulmão está bagunçado, você tem que arrumar a casa de Po, você tem que arrumar a casa de Rum para que eles assentem de novo e fiquem felizes em suas casas. Eles estão totalmente infelizes em suas casas, e por isso que é importante reconhecer qual é a depressão que a pessoa tem. E aí você sabe qual é a casa que você tem que trabalhar. Porque muitas vezes a gente fala, depressão é tristeza é pulmão. Pronto. Não, né? Vocês viram agora 5 tipos de depressão. E uma depressão até pode passar para outra, né? Pode ir igual a da madeira, pode passar para coração, assim como a depressão do pulmão pode causar a depressão também do fígado. E aí vai passando uma para outra. Vai chegar uma hora que tem depressão lá em Shen. Pronto, chegou lá no pai de todos, lá em Shen. Isso quer dizer que você tem que fazer todo o caminho de volta também. Mas vai reconhecer cada um daquelas depressões, o que você já conquistou de depressão, né? Ou o que você já eliminou de depressão. Ok? Então, é isso aí que eu queria trazer hoje, são as depressões, as doenças mentais. Na próxima aula eu quero trazer sobre as insônias também, os vários tipos de insônia, e vocês vão ver que é bem bacana também. Então eu vou fazer uma série aqui de problemas emocionais. Peço que ajude a professora Lucy a continuar produzindo mais conteúdos como este. Para isto, apenas comente, compartilhe e dê seu like. Isto faz o YouTube oferecer este vídeo para mais pessoas. O canal realmente precisa da ajuda de vocês para continuar oferecendo estes conhecimentos tão valiosos.